Muito obrigado à organização pelo convite. É um prazer estar falando aqui para vocês e estar compartilhando essa mesa com profissionais de tão alto gabarito que admiro tanto. Vou falar um pouquinho de genética. Não é fácil. Falar em 25 minutos sobre a genética do autismo, então, menos ainda. Mas aceitei o desafio, vamos ver se a gente consegue assimilar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como eu já comecei, a contribuição genética para o transtorno do espectro do autismo é algo muito complexo. Por que isso? A gente vai ver inúmeros fatores genéticos, eu vou mostrar isso para vocês, e que a gente pode receber dos nossos pais e das nossas mães. Existem variantes genéticas, mutações espontâneas, que podem acontecer no indivíduo e que não foram herdadas. E, finalizando, nós temos aí a epigenética. Como é que o ambiente, como é que tudo que eu vivi desde o período intraútero até hoje influencia o meu comportamento. Bom, aí a gente começa a trazer alguns conceitos. O que é herdabilidade? A herdabilidade é como é que eu consigo medir como os fatores genéticos impactam num determinado comportamento. E a herdabilidade do autismo, calculada pelos estudos, e eu vou mostrar alguns para vocês, é em torno de 50% a 80%. Isso hoje está mais próximo dos 80%. Irmãos, um outro dado recentemente publicado desse ano, irmãos de crianças com autismo têm um risco de 10% a 20%, e esse valor está mais próximo dos 20% hoje, de desenvolver o mesmo transtorno. Então, a gente começa a ver que existem características familiares, agregados familiares. Esse é o primeiro dado. Quando a gente vai tentar identificar fatores genéticos traduzindo um determinado fenótipo, uma determinada característica, que aqui no caso é o autismo, a gente vai trazer classicamente os estudos de gêmeos. Por quê? Porque os gêmeos monozigóticos compartilham os mesmos genes, as mesmas alterações genéticas recebidas do pai e da mãe, porque ambos vieram do mesmo embrião. E mais ainda, nesse caso, eu estou avaliando aqueles gêmeos monozigóticos de genética igual e ambiente intraútero igual. Eles sofreram, teoricamente, tudo que o outro também sofreu no momento da gestação. E vou comparar com estudos de gêmeos dizigóticos, que só compartilharam fatores ambientais uterinos. E aí o que a gente vê? Que gêmeos monozigóticos têm 60% a 90% de concordância no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Já os gêmeos dizigóticos têm 10% a 30% de concordância. E são esses dados que vão favorecer e corroborar aquela herdabilidade do autismo. Observa que a herdabilidade do autismo é de 80%. Isso significa que não é 100%, não sendo 100%, esses 20% também está associado aos fatores ambientais que a gente já comentou. Mas quais são esses fatores genéticos, afinal, que estão associados ao autismo? E aí eu convido vocês a conhecer essa iniciativa, é um trabalho, uma pesquisa, um site onde vocês podem observar. E lá no SFARI, ele categoriza, ele classifica, é apenas uma das classificações existentes dos nossos genes. Nós temos, nós aqui todos, 20 mil genes, basicamente, aproximadamente, certo? Eu faço o quê? Classifico cada um desses 20 mil genes com relação ao que eu tenho já na literatura, de evidência científica relacionado a pacientes com transtorno do espectro autista. E aí o SFARI, ele vai classificar em 4 categorias. Tem a primeira categoria de genes, categoria S, total de 204 genes, que são aqueles genes que estão causando síndromes genéticas em que o transtorno do espectro autista vem como mais um dos sintomas, mais um dos fenótipos, mais um dos diagnósticos. Categoria 1, 233 genes. Genes de alta confiança, ou seja, eu tenho inúmeros artigos já publicados mostrando que aquele gene é fator de risco para manifestação, é causador do transtorno. Existe a categoria 2, onde eu tenho alguns trabalhos mostrando que esse gene
é forte candidato a ter uma relação com autismo, e eu tenho a categoria 3, 156 genes, que tem uma sugestão, ele é sugestivo de estar manifestando. Então, observa que é como se fosse uma graduação da força, da capacidade desse gene penetrar, manifestar no fenótipo, certo? Do transtorno do espectro autista. E aí surge, então, em 2019, a doutora Ni Huang, que coloca no Twitter, lá não tem só coisa ruim, publica essa teoria, a teoria dos copos, certo? A teoria dos copos coloca o quê? Todos esses fatores genéticos que eu citei a vocês observaram que existe uma graduação. Aqueles que causam síndromes genéticas do autismo, autismos sindrômicos, que a gente fala em genética. Existem genes que são diretamente relacionados, outros moderadamente relacionados, outros mais fracamente relacionados. E aí, o que ela coloca? Então, eu tenho fatores aqui genéticos eu vou trazer aqui apenas 3 graduações. Então, digamos que as bolinhas menores ali são os fatores moderados, as bolinhas maiores aqui no meio são os fatores mais fortemente acentuados, categoria 1, e a bola grande aqui é o fator sindrômico, tá? E todos nós somos um copo. Cada um de nós aqui é um copo que é preenchido pela nossa bagagem genética. Eu recebo dos meus pais fatores genéticos e fatores ambientais. Então, dentro dessas bolinhas aqui, tem fatores genéticos em 80% das vezes, mas eu tenho também fatores ambientais. E eu vou preencher esse copo. Cada um de nós aqui é preenchido por fatores de risco de manifestação de sintomas. E quando eu falo de autismo, gente, eu não estou falando só de autismo, não. Eu estou colocando as comorbidades juntos aí. Então, eu estou falando de déficit de atenção, memória, cognição, todos os outros comemorativos, alteração do processamento sensorial, inclusive. E aí, vamos preencher. Então, a gente vai ter que as pessoas sem TEA, como é que elas são do ponto de vista genético? São copos, podem ser completamente vazios, não tem nenhum fator de risco de manifestação desses sintomas. Ele pode ter lá um fator moderado, um fator acentuado e um fator moderado com os acentuados, mas que não chega a transbordar o copo. E eu só vou manifestar o autismo se eu atravessar essa fronteira que preenche o copo. Enquanto eu não tiver fatores genéticos suficientes para transbordar o copo, eu não tenho manifestação clínica. Não tenho. E aí vamos adiante, que isso vai ficar talvez mais claro. E as pessoas com TEA, como é que são, do ponto de vista genético? A variabilidade disso. Eu tenho indivíduos que têm o copo transbordado, tanto que eu falei a vocês que eu preciso passar dessa linha, e eu tenho inúmeros fatores moderados, eu preciso de um monte de fator moderado para poder manifestar o fenótipo. Eu posso ter moderados com acentuados, transbordando o copo, eu posso ter moderados combinando, transbordando o copo, e agora vem aquela grande bola vermelha, que são os sindrômicos, que eu preciso simplesmente de um fator genético sindrômico para transbordar o copo e que esse indivíduo manifeste o fenótipo. Então, as pessoas com autismo estão classificadas dessa forma, para mim, para a genética. Observe que não existe um autismo. Cada indivíduo é completamente, geneticamente diferente. E essa variabilidade desses fatores, se é a bolinha lá, amarela, a verde ou a vermelha, uma bolinha está associada mais à atenção, a outra à cognição, a outra processamento sensorial, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter indivíduos diversos, da mesma forma que somos diversos aqui nessa plateia. E por que a gente, vocês já sabem disso, uma distribuição maior em relação a homens e mulheres? E o que a teoria de Ni Huang traz? Por que homens são 4 vezes mais afetados pelo autismo do que as mulheres? Porque talvez o copo das mulheres seja um pouquinho maior.
cabe mais fatores genéticos. E por que cabe mais? Porque uma grande parte dos fatores genéticos que eu mostrei a vocês, e observem que se a gente juntar os sindrômicos com os acentuados e os moderados, corresponde a mais de 1000 genes, ou seja, existem mais de 1000 bolinhas preenchendo os copos, certo? Grande parte dessas bolinhas, desses fatores genéticos, estão no cromossomo X. Mas se as mulheres têm 2X, ela tem mais fatores. Lê do engano. O que acontece? O fato de ter 2X não significa que os dois estão funcionando ao mesmo tempo. Vocês, mulheres, só usam um X em cada célula e podem escolher qual é o melhor para funcionar. Existe uma inativação que protege vocês. Por isso que os homens são mais... A vantagem, né? Tem que ter uma vantagem, né? E aí a gente tem, então, os homens, por ter só um X, obrigatoriamente é esse X que ele recebeu que tem que funcionar. Se tem alteração ali, ele vai ter a síndrome do X frágil, levando ao autismo. Já no caso da mulher, se ela tem 2X, ela pode inativar aquele que tem a síndrome e só usar o que não tem. Protege. Então, esse é um fator que protege as mulheres. E eu dei o exemplo da síndrome do X frágil, mas tem várias outras síndromes. Bom, essa aqui é uma curva da normalidade. E agora, cada um de vocês aqui vai ser distribuído nessa curva de normalidade. E vai ficar assim. Então, nós temos um pequeno percentual de indivíduos que são copos completamente sem risco de ter fatores genéticos associados ao autismo, e a gente vai gradativamente aumentando o risco de fatores genéticos, até que em determinado momento a gente vai ter indivíduos com diagnóstico aqui dentro do nossa distribuição dos indivíduos com fatores genéticos associados ao autismo. Então, aqui mais uma vez exemplifica a questão do espectro. E observem que a maioria dos indivíduos, que aqui é uma curva de frequência, estão aqui dentro. Não são indivíduos com autismo, mas são, por exemplo, os pais de pacientes com autismo. São vocês aqui hoje, a maioria de vocês. 95% da população está aqui. Não tem autismo, mas carrega dentro de si fatores que podem predispor. E qual é o risco? Qual é a combinação? Então vamos brincar. Vocês vão casar agora. E aí, em genética, os homens são os quadrados, as mulheres são os círculos, certo? E vocês vão fazer algumas combinações. Eu trouxe 3 combinações para vocês calcularem comigo como é que eu, no meu consultório, avalio um paciente que chega com transtorno do espectro autista para calcular o risco, por exemplo, que os pais veem, o risco do próximo filho. É isso que a gente quer saber. E aí, como vamos lá? Chegou esse homem que tem um fator acentuado e um leve, moderado, desculpa. Acentuado e moderado. E ele casou com essa mulher. Ambos são indivíduos sem diagnóstico, certo? Mas eles têm essa característica. E aí? Vocês acham que eles têm risco de ter filhos com autismo? Tem. E tem chance de ter filhos sem autismo? Pronto. É isso que todos nós aqui estamos correndo. Não existe risco zero. Isso aqui, essa combinação é a combinação da maioria de nós. Da maioria da população. Primeira coisa é essa. Não existe risco zero de ter filho com autismo. Desculpa. E aí eles tiveram um primeiro filho, com TEA. Observa que cada fator genético, ele é herdado independentemente. Cada bolinha vem para os filhos independentemente. Pode vir todas as bolinhas de um, nenhuma do outro, uma só de um, 3 do outro. Essa combinação é infinita, porque é a diversidade genética de todos nós. É o que nos torna diferentes um do outro, certo? E aí, vamos lá.
Alô, pronto. E aí tiveram um segundo filho. Segundo filho, sem autismo, sem diagnóstico, mas tem lá fator genético. E lembrem que esses indivíduos que estão aqui, no futuro, terão filhos. Mas vamos lá. E aí eu tenho outro com 2 fatores moderados e o último também com diagnóstico de TEA. E aí eu lembro a vocês que vamos voltar aqui e esquecer que esse último nasceu, que os 2 nasceram. Nasceu o primeiro com TEA. Eu fiz o exame genético, aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês. E a gente não fechou um diagnóstico de uma síndrome para ele. A gente vai ver que esse indivíduo que tem vários fatores genéticos, ele não tem um diagnóstico sindrômico de autismo. E aí, qual é a chance do segundo filho? 20%. Lembra dos 20% que eu falei no início? Segundo slide. Hoje, o cálculo que a gente tem acompanhando famílias, a chance de um irmão de um paciente com autismo ter autismo, no mínimo, é 20%. Esse é um risco que eu não consigo retirar, certo? É um risco inerente ao fato de ter um irmão com autismo. E aí tiveram os outros filhos, e o último veio também com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Vamos para a segunda família. Na segunda família, é um outro cenário. Eu tenho agora esse homem com diagnóstico de autismo, com 2 fatores acentuados, e essa mulher com 4 fatores moderados. Eles têm chance de ter filhos com transtorno do espectro autista? E sem autismo? Também. A gente vai ver isso. E aí, vamos ver, eles tiveram filhos. Primeiro, indivíduo sem o diagnóstico, certo? E aí só recebeu, ele é geneticamente muito semelhante à mãe. O segundo já recebeu um fator do pai e um fator da mãe, mas não é suficiente para diagnóstico. O terceiro da mesma forma, e o último veio assim, com todas as características clínicas e os fatores genéticos associados. Aí eu vou chamar a atenção aqui. Diagnóstico de autismo não é genético. Tá? Diagnóstico de autismo é clínico pela avaliação clínica neuropediátrica, avaliação neuropsicológica. Eu estou falando aqui de causa, etiologia. Eu estou vendo por que esse indivíduo manifestou essa alteração na avaliação clínica. Tá bom? Vamos lá. E o último casal. E agora? Esses 2 indivíduos têm chance de ter filhos com transtorno do espectro autista? Por quê, se eles não têm nada? Hein? Lembra que não existe risco zero. Alguém gritou lá. Não existe risco zero. Perfeito. Eles tiveram o primeiro filho também sem alterações. E o segundo veio com o diagnóstico de um autismo sindrômico. Pode ser, por exemplo, o paciente de síndrome de Clifstra, que a doutora Rita Lucena apresentou aqui agora. Então, a gente vai ter sempre... E qual é a chance, Diego, de um casal, mínima, de um casal assim, ter um filho com autismo? É a própria incidência do autismo. Não tem como eu calcular. É a incidência de mutações novas. E não existe nada que eu consiga prever ou evitar, porque o fato de ter um filho é correr risco, e seja de transtorno do espectro autista, ou de síndrome de Down, ou de qualquer outro fator genético que a gente possa imaginar. Certo? Bom, e aí eu vou só chamar a atenção agora para a investigação. O que é que eu faço no consultório? Então, existe toda uma investigação que pode ser feita, tá bom? Existe cariótipo, que a gente vai falar sobre a síndrome do X frágil, que são exames específicos para investigar. Nem tudo que eu vou falar aqui serve para todos os pacientes. O que eu estou falando é tudo o que a gente tem hoje na assistência, que a gente normalmente costuma utilizar. Análise de microarranjos cromossômicos, que é o SNP Array, e sequenciamento do exoma. Eu vou dar uma acelerada porque o tempo já está acabando, tá? Cariótipo. Cariótipo, gente, isso aqui é uma foto do DNA desse indivíduo. É um homem. Imagina que isso aqui é a foto da enciclopédia que traz a receita do indivíduo.
é uma foto da estante. Eu não consigo analisar os livros, eu não consigo analisar a receita. Eu só consigo ver quantos livros tem, qual o tamanho, quantos recebeu do pai, quantos recebeu da mãe, mas eu não consigo ter detalhes do que está escrito na receita, certo? É como se a gente estivesse tirando uma foto da estante. É só isso. Mas é super importante, tá? O segundo exame que a gente costuma fazer é a análise da síndrome do X frágil. É uma síndrome que afeta basicamente meninos, porque está no cromossomo X. Lembra do X? A mulher protege? Está no X e é a principal causa monogênica de deficiência intelectual com autismo. A gente vai ter uma regiãozinha lá do cromossomo X, ó, que é uma região frágil. Por isso que é síndrome do X frágil. A análise de micro-arranjos cromossômicos, o que é? Lembra da enciclopédia que a gente falou? Agora a gente vai pegar cada livro na estante e contar quantas páginas tem. Ainda não estou vendo o que é que está escrito na receita desse indivíduo, mas eu estou vendo se está sobrando ou faltando páginas na receita dele, certo? E aí eu consigo, através desse exame, ó, que é a análise aqui, eu posso ter páginas a menos ou páginas a mais. E tanto receita a menos quanto receita a mais vai causar algum diagnóstico sindrômico. Sequenciamento. Em 2003 começa a era genômica. E o que é o sequenciamento? Agora sim. Agora eu estou vendo letra a letra o que está na receita de cada livro. Eu já sei hoje o que está escrito na primeira letra do primeiro livro até a última letra do último livro. E aí agora eu consigo imaginar como essas alterações tão pequenas podem trazer uma repercussão tão grande. E o que a gente tem hoje? Se a gente for olhar agora, qual é o impacto da minha assistência? Cariótipo diagnostica a etiologia, identifica a etiologia de 2,2% dos pacientes com autismo. X frágil, 0,5%. Análise de micro-arranjos cromossômicos identifica a etiologia de 18% e sequenciamento do exoma diagnostica 9 a 30%. Observem que se eu somar tudo aqui, não chega nem próximo de 50%. Tá? E pasmem, tudo isso que eu tenho de armamento hoje na medicina, na parte de genética, eu só consigo enxergar esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo, estou falando de assistência, tá? Não é pesquisa. Aqui, eu só consigo enxergar esse indivíduo com diagnóstico de um autismo sindrômico, certo? E se a gente for pensar que eu estou só enxergando para esse indivíduo aqui com autismo sindrômico, vamos ver se tem alguma diferença se eu separar aqui os dois extremos. Vamos pegar os dois extremos de nível de suporte e vamos tentar ver o quanto de positividade nos testes genéticos. Se eu somar os três, 10% só se o indivíduo tem TEA nível 1 e 40% TEA nível 3. E essa positividade está diretamente relacionada à presença de fatores de comorbidade. Se esse indivíduo tem epilepsia, macrocefalia, história de outros casos na família e ou deficiência intelectual, aumenta a chance de ter esse resultado daqueles 3, 4 testes positivos. Tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, já vou terminar. Sobre pesquisa, e aí é que entra os trabalhos de doutora Milena, que eu também estou colaborando, que eu trabalho na assistência e na pesquisa. Então, mostrar a vocês qual é a diferença nesse impacto. A diferença é que na pesquisa eu consigo avaliar esse indivíduo que tem autismo pela somatória de vários fatores genéticos juntos, fatores ambientais também. Certo? Que corresponde, na verdade, à maioria. Então, a maioria dos pacientes com autismo não é esse indivíduo que eu estou conseguindo identificar no teste genético. A maioria vai vir com o teste genético hoje, com os testes que a gente tem disponíveis hoje. Mas vocês vão ouvir falar em breve sobre os fatores de risco poligênico, que são os testes comerciais que vão surgir em breve, que vão conseguir identificar isso aqui. Porque se a gente já consegue enxergar eles,
a gente já consegue enxergar risco, tá bom? Tá acabando já. Mensagem para casa. Primeira coisa, autismo tem alta heredabilidade, chega próximo de 80%, risco para irmãos, aproximadamente 20%, investigação genética, etiológica, necessariamente com médico geneticista, pela complexidade dessa interpretação, e a herança multifatorial complexa, na grande maioria dos casos. Existem casos que a etiologia é mais simples, a gente viu, mas a maioria é complexo por causa de vários fatores ambientais e vários fatores genéticos. Muito obrigado, gente, pela atenção. Fico à disposição para discutir no final. Desculpa pelo atrasado. E para finalizar essa mesa fantástica,